vocês, tá? Eu não espero a resposta de vocês, porque vocês já me autorizaram antecipadamente a fazer a gravação. Tá? A gravação foi iniciada, você está gravando. Beleza. Tá? Tem gente assim, eu tenho medo, depois eles vão colocar na justiça que eu estou gravando. Sim, né, gente? Bom, colocar na justiça, vão tirar milhares de reais meus. Tá louco. Bom, o que nós vamos agora fazer? Nós vamos, então, entrar na e compartilhar. E compartilhamos. A partir daí, eu desapareço. Tá? Bom, eu só quero saber se eu entrei alguma coisa na aula 5, eu estou achando que não. Eu já coloquei hoje a aula 6 também, mas depois a gente fala sobre ela, tá? Vamos falar sobre a aula 5 primeiro, tá? E depois a gente fala da aula 6. Creio que eu não falei nada sobre ela, então é uma aula que a gente vai trabalhar um pouco com o Excel, tá? Mostrando para vocês essa questão da coeficientes, medidas de variabilidade. Né? Então, por exemplo, aqui a gente já começa com um exemplo em que eu tenho 3 grupos, né? O grupo X, Y e Z, e se eu pedir a média do primeiro grupo, vocês sabem, a média do segundo, do terceiro, é tudo igual. Soma os números e divide por 5. Soma os números, divide por 5, e soma os números, divide por 5. E todos os resultados aqui deram médias iguais. Mas o comportamento dos dados do grupo X, do grupo Z, são totalmente diferentes. Mas eles têm uma média igual. Por isso que a gente sempre diz, média sozinho, tá? Nos trabalhos, vocês não devem colocar, não podem colocar. Por exemplo, se hoje eu fizer a média de idade da turma, eu vou pedir a idade de vocês, vou somar todas as idades e vou dividir pelo número de alunos que estão na aula hoje. Muito bem. Se eu colocar a média, ela me dá uma informação, mas é uma informação até a página 2, ou seja, não é dar uma informação completa. E para achar essa informação completa, eu preciso de um elemento chamado, todo mundo conhece, porque caía até, né? Cai no PES, né? No PES, puxa vida, o que eu falei, cara? Cai no Enem, tá? Que é o desvio padrão, tá? Então, vocês lembram que vocês trabalharam no colégio, só que a gente não vai calcular, tá? Como lá também vocês não calculavam, vocês não vão calcular aqui, porque quem vai calcular o desvio padrão chama-se Excel, futuramente chama-se SPSS. Hoje eu posso garantir para vocês que o desvio padrão do primeiro grupo é 0. 0, 0, não é perto de 0, é 0. O desvio padrão do segundo grupo é próximo de 0, bem pequenininho. E o desvio padrão do terceiro grupo, ao contrário, é grandão para dar com pau. Bom, por que a gente identifica que ele é 0? Porque não tem ninguém diferente do outro. Ninguém está desviado, por isso que é desvio padrão, da média. Esse daqui, há um pouco desvio da média. O 68 está desviado 2 pontos da média, o 69, 1 ponto da média, o 70, nem 1 ponto da média. Agora, olha o desvio desses caras aqui. Esse carinha 5, ele está desviado 65 pontos da média. Esse 160 está desviado 90 pontos da média. Então, o desvio dele é uma coisa maluca, muito, 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 muito grande. Então, o que eu quero colocar é que quem tem médias iguais não significa que o grupo tem resultados iguais. O grupo pode ser radicalmente diferente, como o Y e o Z, o Y e o X são diferentes demasiadamente do grupo Z. Então, por isso que tem que vir junto à média, tem que vir o tal do desvio padrão. A média é extremamente importante, mas o desvio padrão tem que vir em conjunto. Então, hoje a gente ia calcular a média da idade. Dá 21 anos, mais ou menos um desvio padrão de 2. O que significa um desvio padrão baixo? Significa que vocês não têm muitas idades discrepantes uma da outra. Não, são tudo meio parecidos, um pouco mais de 21, outros um pouco menos, fica mais ou menos esse teio aí. Então vai ter a idade do Clândio, lá de 54 anos no grupo de vocês, entendeu? Então, eu tenho um desvio padrão pequeno. Se nós tivermos um desvio padrão grande, tá? Tipo, uma média de idade de 21 anos,
E um desvio padrão de 10 significa que há alguma variação muito forte na idade. Deve ter algum ou alguns alunos com idades ali, beirando talvez ali os 28, 29, né? Ou até lá embaixo em 17, 18, né? Então, eles estão desviados de uma média que eu auto-intitulei de 20, tá? Então, essa é a ideia que a gente tira aí. Bom, outra coisa que a gente tem como definição, a gente chama-se amplitude. Uma definição simples demais, tá? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Todo mundo fica, né, verifica aí os jornais e vê a amplitude térmica do dia de hoje. É muito comum em Santa Maria, muitas vezes, a gente ter 3 estações do ano no mesmo dia. Por quê? Porque uma variação muito grande de temperatura. Começamos ali de madrugada, 5, 6 da manhã, com temperaturas baixíssimas e terminamos mal, mas chegamos ali à tarde, pelas 3, 4 horas, com temperaturas altíssimas. Então, a diferença entre o maior e o menor chama-se amplitude. Se a diferença for 0, significa que todos os valores são iguais, tipo aqui no grupo D, né? Aqui no grupo C, é só tu pegar o maior valor, que é 9, e subtrair do menor valor, que é 5. Então, a amplitude, neste caso, ela é 4. Agora, só isso daí me interessa muito na estatística? Não é um interesse muito grande. Na estatística, é muito comum a gente colocar coisas assim, ó. A idade média do grupo da turma de segunda-feira é 21 anos, mais ou menos 2 de desvio padrão. E normalmente a gente coloca dentro de um parênteses a idade mínima e a idade máxima. Ali, mínimo por 18 anos e o máximo de 24 anos. Pronto. Aí tu tem uma visão mais clara do como é que é o comportamento da idade da turma. Tá? A gente consegue ver isso. Então, a gente dificilmente vai usar o termo amplitude, né, numa análise estatística. A gente pega o maior valor, anota, e o menor valor, anota. Se subtrairmos, nos dá a amplitude, então. Tá? Então, aqui ele mostra, ele comenta alguma coisa, né, sobre os grupos ali. Então, aqui ele comenta, né, gente? Se a temperatura média de uma cidade é igual a 24 graus, o que tu pode pensar em relação a temperatura dessas cidades, né? Das duas cidades? Que elas têm temperaturas iguais, né? Muito parecidas. Então, eles devem estar até na mesma região e tal. Não sei necessariamente estar na mesma região, né? Por quê? Porque numa lá, tu tem temperaturas baixas de 24 e muito acima de 24, mas na média deu 24. Agora, numa outra cidade, tu tem o quê? Temperaturas entre 23, 24 e 25. A média deu 24. Mas tu vê que a temperatura, ela não varia muito. Então, essa história de dizer que médias iguais representam grupamentos de valores iguais, isso é uma tremenda bobagem, tá? Olha outro exemplo que a gente tem aqui embaixo. Nós temos aqui um quadro, né? É um quadrinho, tá pequeno, mas a gente dá uma aumentadinha aqui, ali. Deixa eu diminuir aqui. Aqui a gente aumenta. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos um grupo de valores, 3 grupos, né? Série A, B e C, em que a gente tem uma mediana de 50. Mediana a gente já sabe o que é, dividir o grupo ao meio. A média de 50. E se tu pegar a amplitude, é 100 menos 1, é 99. Aqui na série B, tu tem uma mediana de 50, uma média de 50 e uma amplitude de 99. Na série C, tu tem uma mediana de 50, uma média de 50 e uma amplitude de 99. Então, vocês estão notando, gente, tudo que eu falei são iguais. A amplitude é igual nas 3 séries, a mediana é igual nas 3 séries, a média é igual nas 3 séries. Mas o que difere delas? O desvio padrão. Embora eu não tenha calculado, o desvio padrão é extremamente diferente. E o comportamento do primeiro grupo?
muitos números pequenos e muitos números grandões. Aqui, um número pequeno, um número grandão, e tudo perto de 44 a 55. E aqui? Aqui tem uma subida, né, bem 1, 8, 11, 28, 30, 37, 48, 52. Então, são grupos totalmente diferentes, mas com resultados de média, mediana e amplitude todos iguais. Então, eles são grupos inteiramente diferentes. Tá? O que vai medir essa diferença chama-se desvio padrão. Tá? Bom, o desvio padrão, gente, existe uma fórmula, tá? O que me interessa é que vocês entendam. Quando o desvio padrão ele é um valor pequeno, na comparação com a média, significa que os dados têm pouca variação. É importante isso a gente saber numa análise, né? Quando a gente tem um desvio padrão muito grande na comparação com a média, significa dizer que os dados eles têm muita variação. Então, quer dizer, a variabilidade do conjunto de dados é dado pelo valor do desvio padrão e o valor da média. E que daí a gente trabalha com um elemento chamado coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, ele é a divisão da desvio padrão pela média, multiplicado por 100. Quanto mais próximo de zero ele tiver, menor é a variação. Quanto mais longe de zero ele tiver, mais heterogêneo é o grupo, mais diferente é o grupo. Então, nós temos aqui o que a gente chama de coeficiente de variação. Então, eu vou pegar um grupo aqui, tá? E vou calcular com vocês, no Excel, logicamente, tá? Eu vou aumentar aqui, pode ser. E aqui eu vou botar, por exemplo, vou chutar alguns pesos, tá? Mas chutar total. 56, 78, 84, 59, 67, 76, 77, 59, 60, 65, 81, 76. Vamos ver quantos eu tenho aqui. Já tem 12, né? Vou botar mais uns dois aí. 77, 67, 66. Tá bom. Tá ótimo aí. Tá? O que eu quero desse grupo aqui? Eu quero calcular o desvio padrão deste grupo. Como é que a gente calcula o desvio padrão? Então, o desvio padrão é fácil de calcular, tá? Tem 3 maneiras de calcular, mas a gente vai trabalhar com apenas uma que é a mais fácil delas, tá? Então, eu quero calcular aqui primeiro a média. Vocês lembram como calcula a média, né? Então, a média, eu posso calcular de uma maneira bem fácil. É assim, ó. Venho aqui, nesse somatório, clico no ladinho aqui, e tem escrito média. Tu clica em média e marca de quem tu quer calcular a média. Eu quero calcular a média de todos esses valores. Então, quanto que deu a média? Deu 69,9 quilos. Mas como eu quero ficar com um número de casas menor, então eu vou dar uma diminuída. Bom, beleza. A média deu 69,9 quilogramas. Agora, o desvio padrão. Como é que a gente calcula o desvio padrão? Bom, vocês vão no mesmo local, aqui no somatório, clica no ladinho, procurem mais funções, e quando acharem mais funções, tu procura desvio padrão. Aqui tem o desvio padrão A e desvio padrão P. P é de população, A é de amostra. Então, vai depender se vocês estão trabalhando com a população, ou seja, com todos os alunos da medicina, é a população. Ou se vocês estão trabalhando com alguns alunos da medicina, aí é uma amostra. Então, tu clica num deles, eu vou clicar aqui em amostra, ó, de A, desvio padrão A, de amostra. Clica nele e clica dos números que tu quer calcular o desvio padrão, do primeiro ao último. Tu calculou
e ele deu 9. Diminui o número de casas, não vale a pena ficar com muito, deu 9,1. Aí o cara pergunta, 9 é muito grande? 9 é um desvio padrão muito grande? Professor, Oi? desculpa, tu pode Não. repetir de novo como que faz o desvio padrão, que minha internet trancou bem na hora. Tá, vamos lá. Então eu vou deletar aqui. Muito obrigada. Tá? Eu tenho aqui um grupo de valores, então eu boto o mouse aqui, ó, nessa casinha onde vai aparecer o desvio. Eu venho aqui no somatório, clico aqui do lado e vai aparecer... Não, aqui não apareceu nada. Então vai em mais funções e aí vai aparecer, algumas funções vão aparecer aqui. Aí tu procura DESVPAD, é desvio padrão. Tu tem o DESVPAD P, né, que ele calcula, então, o desvio padrão na população, está lendo aqui embaixo, e o DESVPAD A. Tu clica nele e ele calcula o desvio padrão com base em uma amostra. A diferença de um para o outro depende de que forma tu está trabalhando. Tu está trabalhando com todos, é uma população. Tu está trabalhando com uma parte de todos, aí tu está trabalhando com uma amostra. Então, normalmente, a gente trabalha com uma amostra, a gente dá o OK, vai aparecer este quadro aqui, e aí tu vem com o mouse, botão esquerdo do mouse, e pega o primeiro paciente até o último paciente. Muito obrigada. Tá OK, beleza. Aí tu tem um desvio padrão que é 9, mas não, 9 é grande, é pequeno, como é que ele é? Bom, gente, primeiro vocês podem analisar, vocês acham que tem muita discrepância de valores aqui, de pesos? Não, né? Tem pessoal com 56, 78, 80 e poucos, 60, 70, né? Não é um desvio padrão muito, não é uma dispersão muito grande. Então, o desvio padrão ele é relativamente pequeno. Mas se eu quero ter convicção no que eu estou fazendo, eu tenho que trabalhar com uma coisa chamada coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o que está aqui no material de vocês na aula 5. O coeficiente de variação não tem no Excel para calcular. Tu tem que fazer este cálculo. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Então, a gente vai pegar ali no Excel e vai vir aqui. Agora, tu digita igual, clica no desvio padrão, que é esse carinha aqui, tá? No numérico, né? E divide pela média. É só fazer isso. Vou fazer de novo, então, aqui, ó, tá? Tem que colocar o símbolo de igual, clica no desvio padrão e divide pela média. Clica na média. Numérica, tá? Numérica. E dá Enter. Esse número deu 0,12, mas eu quero ele em percentual. Então, eu clico aqui e eu vou ter ele em percentual, aproximadamente 13%. Repetindo, quanto mais próximo do zero ele tiver, menor é a variação dos pesos. Quanto mais longe do zero ele tiver, mais diferentão são os pesos das pessoas, tá? Então, ele diz ali no material que um valor menor que 25%, que está aqui, ó, geralmente vai indicar um conjunto chamado homogêneo. Se der acima, vai ser considerado um conjunto heterogêneo. Então, olhe bem, gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou trocar esse cara aqui para 156 quilos. Olha o que vai acontecer com tudo. Vai mudar os três aqui, ó. Ó, já passou para 31%. Agora, olha para quanto foi o desvio padrão. Foi 23, gente. Passou de 9 para 23. O que aconteceu? Aconteceu que aumentou e muito a variação, porque aconteceu que eu incluí no grupo um número muito estranho no ninho, né? Um número muito estranho no ninho, que foi o 156. O que ele fez mudou tudo. Mudou a média, mudou o desvio, e o desvio passou a ser 23 na comparação com 25, é muito alto, e ele deu um coeficiente de variação 31, o que significa dizer que eu tenho um grupo heterogêneo.
E principalmente por causa desse cara aqui, que eu coloquei um valor bem alto, né? Então, se eu pegar um valor mais baixo ali, esse aqui, eu colocar 159, né? Ó, aumentou mais ainda a variação. Por quê? Está se tornando cada vez mais um grupo heterogêneo. Agora, vamos fazer o contrário, gente. Vamos ficar todo mundo perto desses 50 e poucos quilos aqui, tá? 58, 59, 59, 55, 54, né? Vamos dividir esse aqui 57, esse aqui 57, 60, tá bom? 58, 56. Olha, estão vendo que cada vez que os números estão... Tu vê que os números estão ficando muito homogêneos, né? Tu vê que os pesos dos pacientes ou das pessoas é tudo bem parecidão. Então, olha ali, ó, vamos pegar e mudar esse aqui também para 52. Olha ali, cada vez que eu vou mudando o peso, olha o que vai acontecendo. O coeficiente de variação vai alterando e alterando muito, né? Olha aí, 56. Olha aí, o que aconteceu? Nós ficamos com um desvio padrão extremamente pequeno e o coeficiente de variação menor ainda, bem pequenininho. E o que significa o coeficiente de variação? Significa que os pesos são muito homogêneos. Mas isso é porque eu troquei, né, gente? Dá para mostrar para vocês, né? O que faz se eu trocar? Se eu deixar os pesos tudo entre 50 e 60, o coeficiente de variação é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. O que significa dizer que eu tenho um grupo na mão, um grupo extremamente homogêneo no quesito peso. Eu não tenho alguém que está se destacando, no sentido, né, de ter um peso muito elevado. Na questão da idade, se eu fizesse na idade, eu não tenho uma pessoa com idade muito avançada ou muito jovem. Eu teria todo mundo em torno de 50, 50 e poucos anos. Então, isso é o que me determina, né? Então, por exemplo, vocês estão tratando aqui, se fosse idade, né, a gente estaria trabalhando com um grupo extremamente homogêneo. Extremamente homogêneo. Vai dizer, isso para uma pesquisa é bom ou é ruim? Olha, gente, depende do que tu está fazendo. Se está comparando grupos, tu tem que trabalhar que teus grupos têm que ser homogêneos. Tu vai ter um grupo de jovens, né? Vai ter um grupo de idosos, então é interessante que os grupos sejam homogêneos, porque qualquer análise na área da saúde, se uma pessoa tem 50 anos, é um resultado, é só tu ver teus exames de sangue, pega o exame de sangue do teu avô, vai verificar lá que tem um valor ali muito discrepante ou muito diferente na comparação com os teus, né? Até porque quando a gente lê ali o exame, a gente lê, se você tem de tanto a tanto, o teu índice teu colesterol bom teria que ser tanto. Quando tem idade acima de 60 anos, já é um outro índice. Então, é muito bom que a gente trabalhe com grupos homogêneos. Então, a homogeneidade para nós passa a ser muito interessante. Então, eu modifiquei tudo aqui só para mostrar para vocês. À medida que a gente muda esses caras, deixa esses caras cada vez mais parecidos, esse cara aqui vai diminuindo cada vez mais, porque ele está deixando cada vez mais o meu grupo homogêneo, tá? Bueno. Aqui a gente tem, então, um exemplo, tá? E aqui já começa, então, a aparecer alguns exercícios. E eu quero já começar a comentar alguma coisa com vocês, que foram exercícios, gente, que caiu numa época que a gente fazia a prova lá na sala de aula, tá? Então, lá na sala de aula, tinha essas questões aí, o aluno, claro, vocês tinham que estudar, né? E aí depois, não que não tem que estudar agora, né? Óbvio que tem. E depois vocês tinham que um tempo lá, vocês tinham a prova teórica, que era essa, e tu tinha uma prova na saída, vocês iam lá direto para o laboratório já, e faziam a prova prática, tá? Hoje a nossa prática vão ser os trabalhos, no final eu falo sobre eles, tá quase pronto, eu não consigo postar, gente, tá? Tem que mudar umas coisinhas ali hoje, de noite eu prometo postar. Então, esses trabalhos que vocês vão fazer em casa, com um tempo assim bem grandão para me entregar, tá? Esses trabalhos seriam as nossas aulas práticas. E aí, essa aqui
vai ser a única prova que a gente vai fazer, prova mesmo, sabe? Que a gente vai fazer no semestre, vai ser essa, tá? Depois a gente vai fazer todo dia vocês têm um pequeno trabalhinho, né? Para me entregar a partir ali do mês de novembro e dezembro. Todo dia tem um trabalhinho que a gente vai aprender cada dia um teste estatístico novo. E quando a gente aprende o teste, vocês têm um trabalho para entregar. Mas também tem prazo, é um prazo longo e tal para entregar. Mas aí aparece o seguinte, de onde é que eu tirei essas questões? Eu tirei de concursos, tá? Concursos seletivos para mestrado e doutorado, por exemplo, tem uma prova muito famosa na URGS chamada prova da FAMED, né, da Faculdade de Medicina, que se tu quiser fazer um mestrado na URGS, tu tem que fazer essa prova. Essa prova, eu tenho duas provas aqui, uma delas eu fiz, tá? Eu fui a Porto Alegre fazer. Eu ia fazer um doutorado em epidemiologia na época, né? Aí na prova eu tirei 3º lugar. Aí depois veio a entrevista e me quebraram as perninhas, tá? Eu não tinha ninguém conhecido lá, e é difícil. Tem que ter gente conhecida, senão fica bem complicado. E a prova da FAMED, ela é composta atualmente por 50 questões. Dessas 50 questões tu fazia no domingo, pela manhã, eram 4 horas de prova, e tu tinha 50 questões. Dessas 50 questões, 20 eram de bioestatística, tá? Por isso que eu tirei 3º, né, gente? Porque não tirou o primeiro? Porque não eram 50 de bioestatística, né? Eram só 20. Aí tinham 10 de bioética, tá? Eu me lembro que dessa prova eu acertei, acho que eu acertei 7, 8, não me lembro. E aí, na outra prova que era de epidêmio, né? Em epidêmio, e na epidêmio eu tinha mais 20 questões. Então, eram 20 de epidêmio, 20 de bioestatística e 10 de bioética. Então, por que estou dizendo isso? Porque essas questões que a gente normalmente coloca, ou são criadas por mim, assim, a gente cria algumas questões, então, ou então elas são retiradas de concursos, tá? De concurso. Quando aparecer ela na prova, a gente tente não fazer Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Porque eu faço algumas alterações, né, nessas provas e tudo, então ela não vai ser nunca meio que, nunca digo nunca, né? Nunca eu posso mentir. Mas a tendência é que não sejam iguais, né? As que vocês têm quando vocês buscam no tal de copia isso aqui, ó, que eu estou agora aqui, ó, e bota lá no Google para saber se essa questão está lá, né? Eu acho que não é por aí, né? Não é por aí, é tentar entender. Então, na primeira questão, ele diz assim, ó, na análise descritiva dos dados, tá? Ele quer saber o seguinte, a média corresponde sempre ao valor que divide os dados ao meio? Não, né? Quem divide os dados ao meio, gente, chama-se mediana. Então, esse carinha aqui, ele está errado. Não é a média que divide o grupamento ao meio, e sim a mediana. Mediana, está erradíssimo esse. Vamos lá. O desvio padrão representa uma medida de tendência central? Não sei. Tá, não sei, tudo bem, depois a gente volta. Agora, olha essa aqui. Se existem valores diferentes uns dos outros, sempre teremos valores abaixo e acima da média? Sim, né? Não tem como não ter, né, gente? O valor não pode ser maior que a média e nem menor que a média. Desculpe, não pode ser maior. A média não pode ser maior que o maior valor e nem menor que o menor valor, né? Então, quer dizer, se os valores forem diferentes, se os valores forem iguais, né, a média é o próprio valor que está correspondendo ao conjunto de dados. Então, como ele diz, se existem valores diferentes um do outro, sempre teremos valores acima e abaixo da média. Perfeito. Essa é a afirmativa. A mediana é sempre diferente da média? Não, obviamente que não. E o maior exemplo foi esse aqui. Ó, média, aqui embaixo, 50. Mediana, 50. Média, 50. Mediana, 50. Média, 50. Mediana, 50. Não é obrigado a ser, né, gente? Pode ser, mas ninguém é obrigado a ser. Tá? Então, a palavra sempre, né, detonou aqui a afirmativa errada. E esse daqui que eu pulei, porque eu não me lembrava, o desvio padrão representa uma medida de tendência central. Não, o desvio padrão representa uma medida de
variabilidade. Variabilidade. Medida de tendência central é média e mediana. Essas são as chamadas medidas de tendência central. O desvio padrão, se vocês lembrarem o título da aula de hoje, medidas de variabilidade. Portanto, o desvio padrão não tem nada a ver com uma afirmativa ali de uma medida de tendência central. Não é aquela coisa, né? Se a gente não sabe uma, passar para outra. O problema é que a gente não sabe nenhuma, nem outra, nem outra e nem outra. Aí também é unidunité, a minha mãe mandou escolher aquele dali. E ela vai te mandar escolher sempre errado, viu, gente? Embora sendo mãe, normalmente vai mandar escolher errado. Tá? E se tu mudar, aí tu não devia ter mudado, entendeu? Ah, não, eu fiz unidunité e deu A, não vou marcar A, vou marcar B. E era para ter marcado A. Mas se tu marcar A, era para ter marcado B. Então é sempre aquela história, sabe? Sempre, não sei se vocês faziam isso na época, né, dos vestibulares e tal. Ah, essa aqui, quando eu podia levar a prova para casa, né? Essa aqui eu fiquei entre... o Enem pode, né? Essa aqui eu fiquei entre A e B. Aí eu chutei na A. Mas tu põe uma bolinha na B também, porque tu ficou entre as duas. E vai, na gabarito vai dar outra sempre. Isso eu fazia sempre assim, né? Que nem tu entrar numa fila de mercado, né? Sempre entra numa fila errada. Que coisa séria isso, como acontece. Não digo sempre, mas a tendência é de acontecer. E se diz assim, agora eu vou trocar de fila, vou pegar menor. Aí vai dar problema ali, vão trocar o caixa, o cara deu uma nota de R$1.000, não tem, mas o cara deu, né? E aí o cara não tem troco, vai ver o troco e papapá, né? Deu uma nota de 200, que até hoje eu não vi. Bom, alguém viu a nota de 200, gente? Não é viu no Jornal Nacional, não é viu no jornal. Viu, pegou, anunciou. Não? Tá bom. Não, ninguém? Eu também não. Nem sei se chegou aqui, deve chegar, mas eu não vi. Tá? Então, essa aqui ficou bem fácil, né? Ficou, então, a letra C como resposta. Muito bem. Aqui, gente, tem uma coisa aqui, ó. Essa aqui, ó. Numa pesquisa da área da saúde, foram avaliados quem? O colesterol, a glicemia, triglicerídeos e hemoglobina. Bom, o que acontece? Nós temos a média e o desvio padrão. Ele pergunta qual das variáveis aqui qual das variáveis que apresenta menor dispersão. Ou seja, quem é mais homogêneo. Ah, mas como é que eu vou saber quem é mais homogêneo, né? Então, tu tem que fazer o que a gente falou agora há pouco, tanto no Excel, olha aqui, coeficiente de variação, ele que vai determinar. Esse grupo aqui é extremamente homogêneo, né? Porque deu um coeficiente baixo, muito baixo. Então, o que tu tem que fazer? O coeficiente de variação. Como é que se faz o coeficiente de variação? Pegamos a média, os resultados da terceira coluna, e dividimos pelos resultados da segunda coluna. Então, tu vai pegar, olha ali embaixo, eu já coloquei, tá vendo? 12,3, 213. E aí, cabe a nós agora, né, vir aqui e fazer esse cálculo na calculadora, né? Na época, o pessoal podia usar a calculadora, podia usar celular. Eu confiava, tá, gente? Eu confiava nos alunos, que ninguém ia lá, ia passar o gabarito para o outro lá. Se alguém passou um dia e contou para vocês, o Cláudio era muito bobão e tal. Eu não sou bobão, eu confio nas pessoas. Agora, eu confio até o momento de que eu souber ali ver e desconfiar, e a partir daí, tu nunca vai mais ter a minha amizade, tu vai ter, né? Mas tu não vai ter mais a minha ajuda, entendeu? Então, até hoje eu tenho um aluno do curso de medicina, que se o cara vier, eu já contei essa história, eu acho, com vocês, se o cara vier me pedir qualquer coisa, eu não faço em hipótese alguma, mas nem que venha uma obrigação de eu fazer. E se vier uma obrigação, eu até faço, porque eu sou obrigado, né? Eu sou funcionário, mas faço errado. Porque é não sei se eu vou dizer colega, é um cara bem... Bom, é um cara estranho, tá? Então, assim, ó, perdeu totalmente, mas é o único gente de 500, sei lá, 400 alunos que já passaram por mim. Tá bom, né? De 400 alunos, um só ter um probleminha aí comigo. Mas é tranquilo, na boa. Cada um faz o que tem que achar que tem que fazer, né?
de falar que uma disciplina de bioestatística é ridícula, que né, as aulas é isso e aquilo, só que, gente, as paredes têm ouvidos, e aí, quando o cara acha que os colegas mesmo, um dos colegas me mostrou que o cara escreveu, entendeu? Sobre a disciplina, sobre a minha pessoa. Então, quer dizer, o negócio foi meio pessoal, e desde então, eu nunca mais na vida cumprimentei ele. Vi já essa pessoa algumas vezes ali, não cumprimento, quero que seja feliz, mas longe de mim. E que espero que necessite da estatística, que aí não, aí é brabo, né? O cara falar mal de uma cadeira, falar mal, sei lá de quem, se for muito mal de mim ou não, e depois vem pedir arrego. Claro que não, né? Óbvio que não. Então, aqui, ó, a gente vai pegar o 12.13 e dividir por 213. Tudo eu falei isso aí, gente, porque eu deixava o pessoal usar o celular, tá? Ficava dando uma olhadinha ali, né, de vez em quando e tal. Eu deixava. E sei lá se os caras pesquisavam ou não, mas era difícil, assim, sabe? Numa sala, e a sala não era tão grande e tal. Sei lá também se usaram ou não. Bom, o que nós temos aqui? Que anotar o 00, 57, eu acho, né? 57. Tá, vou anotar esse cara aqui, tá? Beleza, vou calcular o segundo. O segundo, então, é o 6,75 dividido por 98. Aí nós temos 0069, 0068, 0069, 0069. Beleza. Vamos ver o terceiro aqui, que é o triglicerídeos. Pegar o 11,6 e dividido por 130. E deu 0089. Os valores estão só aumentando, tá? Não muita coisa, mas estão aumentando. E o último que a gente tinha que fazer e tem que fazer aqui é 1,5 dividido por 15,9. Aí deu 0094. Bom, o que define para nós? Todos os grupos aqui, gente, eles são grupos homogêneos, tá? Por quê? Porque todos eles têm o percentual inferior a quanto? A 25%. Todo mundo, né? Esse aqui, então, ele é 6,9%, 6,9%, né? Opa, ali, 6,9%. Olha, você está afim de escrever isso aqui? Vamos lá, 6,9%, o outro 8,9%, 8,9%, e o último 9,4%. O que eu quero dizer para vocês é que não tem, isso é a parte boa da estatística, né? Entender, sabe, aquela ideia que a gente está tramando aí para fazer um curso de interpretação de artigos, né, na parte estatística. E aí, o que eu interpreto aqui, ó? Nós temos resultados, gente, dos adultos de uma determinada cidade, comunidade, seja lá o que for, em que esses valores todos, se são altos ou se são baixos, bom, isso eu não entendo, tá? O colesterol 213, eu acho que é um colesterol alto, tá? Se tu tem um colesterol de 213 e o desvio padrão ele é pequeno, tem uma variação muito pequena, o significado que eu tiro aqui, gente, é que o pessoal tá meio mal de saúde aqui, com colesterol alto. Eu estou chutando um colesterol alto seja acima de 180, tá? Então, como a média deu 213 e a variação foi pequena, significa que está todo mundo com colesterol alto. Todo mundo não, mas uma grande parte do grupo com colesterol alto. Se a glicemia alta, baixa, é 98, tá? Eu estou chutando porque eu não sei, tá? Se o triglicerídeos baixo, 130 é baixo, é legal, é saudável, vamos dizer assim, eu vou dizer para vocês que nós temos um grupo no quesito triglicerídeos saudável, mas no quesito colesterol alto. Então, tu tem que fazer o quê? Um trabalho em cima para reduzir o colesterol das pessoas e não o triglicerídeos. Eu chutei, tá? Eu não sei dizer para vocês o que é bom, o que é ruim. O colesterol, eu acho que ele é meio ruinzinho, esse 200 e pouco aí, tá? Mas o triglicerídeos eu já não sei, então eu tô chutando que é bom, tá? Então ele é bom, ótimo. Então, o que eu vou atacar? Vou atacar esses adultos
para baixar o triglicerídeo, se já é bom? Não, vou baixar o colesterol, né? Então, aí, indicar lá um processo alimentício melhor, né? Sei lá, fazer alguma coisa, né? Para que a pessoa, então, consiga ter um colesterol mais baixo, tá? Então, a pergunta é, quem apresentou menor dispersão? Colesterol, com certeza absoluta. 5,7. Repetindo, todos têm pequena variação nas suas variáveis. Pequena variação. Mas, se tu quer saber quem apresentou a menor, quem foi o colesterol? Aqui com 5,7. Aqui, tá? Pois bem, aqui também foi uma outra questãozinha, tá? Que a gente colocou. Era uma assim que, gente, se cair isso aqui para vocês na prova, e vai cair, coisas desse tipo, é bem basicão, tá? Não vou colocar ali um banco de dados com 100 indivíduos, tá? Vou colocar ali com 10, 11, né? Não mais do que isso. Então, aqui eu coloquei um banco com 8 indivíduos e eu quero que me calcule a amplitude, a média aritmética e a mediana essas três variáveis, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se tu tem que calcular a mediana para se calcular, eu preciso colocar os números em ordem crescente ou decrescente. Começamos aqui com 18, passamos para 24, depois 25, né? 28 e assim vai a vida. E aí eu tenho isso daqui. Muito bem. O que tu quer calcular? Vamos calcular a amplitude primeiro? A amplitude agora ficou fácil, né? É pegar o 44, que seria a maior idade, e subtrair da menor idade, que é 18. E chegamos em 26 anos. Pronto, não tem mais nada que fazer. Já a média é bem tranquilo. É tu somar todas as idades, e essa soma deu 248. E dividir por 8. Então, nós vamos pegar aqui a maquininha e dividir 248, nem precisaria, mas tudo bem, deu 31. Ah, que joia! A média da idade é de 31 anos. Alguns têm mais, outros têm menos, né? Mas a médiazinha, 31 anos. E a mediana é aquela que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. Bom, a mediana está aqui pelo meio, né, gente? Se tu acha que o cara do meio é o 28, anota o 28 ali, vamos ver. Não, 28 não é. Por quê? Porque abaixo do 28 tu tem 3 e para cima do 28 tu tem 4. Então não é o valor central. Ah, então é o 32. Vamos ver se é o 32. Para baixo do 32 tu tem 4. Para cima do 32 tu tem 3. Também não é. Então sabe quem que é? É o 28 e o 32. Abaixo do 28 e do 32, nós temos 3 valores. E acima, outros 3 valores. Mediana quem é? É pegar o número 28, somar, pegar o número 28 e somar com o 32 e dividir por 2. É a média aritmética dos valores centrais. E, portanto, é 30. Então, nós temos aí uma amplitude de 26, uma média aritmética de 31 e uma mediana de 30. E, portanto, está aqui a solução. Tá? Bem direto. Tá? Não tem nenhuma assim que, essa aqui complicou. Amplitude é diferença entre maior e menor. Mediana tem que achar um valor central. Como não tem um, pegamos os 2 valores centrais e faremos com eles, vamos fazer com eles a média aritmética. E a média é somar todos os valores e dividir pelo número total de indivíduos, tá? Então tá aí, bem simplório, né? Aí vamos passar por umas outras aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, né? Deu. Agora aqui, ó, por exemplo, as outras aqui, gente, são mais assim, ó, calculando lá no Excel, média, mediana, tá? Via Excel, tá? Nem te preocupa com isso. Então, olha aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro com algumas variáveis, sexo, idade, diabetes, tabagismo, sobrepeso, obesidade e consumo
de DO2. Ele quer saber quais dos grupos que aqui estão, ou quais das variáveis que aqui estão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis, quais delas, ou qual delas, não sei, tem medidas de tendência central. Medidas de tendência central. Então, a gente vai começar aqui, ó. A idade e a obesidade, a idade é uma medida de tendência central, né? Isso aqui é a média da idade, 58 anos. Isso aqui é o desvio padrão, 8,9. Mas a média é uma medida de tendência central. O desvio padrão não é, mas a média é. Obesidade é? Vamos ver. Não, obesidade é descritiva. Vai me dizer quantos por cento do grupo experimental são considerados obesos. 49% com 47%. Tá? Então, não é. Consumo do pico de O2. Consumo do pico de O2 está em média, portanto, maravilha. E obesidade? Não, obesidade a gente já viu que não. Então, não deu. Idade e consumo do pico. Opa, beleza. Idade, consumo de pico e O2. Maravilha. Os dois têm representação em forma de medida de tendência central. Vamos ver as outras? A idade, sim. Essa coisa toda? Não, é em percentual. Sobrepeso? Aqui é em percentual. Então, gente, o percentual é muito importante, tá? Então, aquele caso lá que eles querem que eu faça crie um banco de dados lá dos atendimentos da Casa de Saúde, provavelmente a gente vai fazer muita estatística descritiva, né? Verificar quantas cirurgias, quantas cirurgias de coração foram feitas, cirurgia geral, cirurgia sei lá o que, do que, e assim vai a vida. Então, a gente vai trabalhar com muita estatística descritiva, aquela que descreve o que está acontecendo. Então, aqui eu sei que 5,8% das pessoas do grupo experimental são fumantes. E aqui, do grupo controle, muito parecido, mas é 6,2%. E assim vai. Agora, aqui no obeso, né? Olha aqui, ó, 49, quase 50% das pessoas são obesas no grupo experimental e 47% no grupo controle. Então, essa que é a ideia aí, tá? Então, é bem simples essa questão. E aí nós temos uma outra, que também foi uma questão de concurso e tal, né? Que é score de qualidade de vida, tá? Isso aqui é normalmente um estudo feito na área da psicologia, tá? Que aplicam questionários, tá? Mas da psicologia vocês estão incluídos totalmente para fazer questão da qualidade de vida, né? Verificar a qualidade de vida na pandemia, comparando a qualidade de vida pós-pandemia, comparando a qualidade de vida de um estudante, né? Então, a gente tem condição de calcular essa qualidade de vida. Essa qualidade de vida tem alguns scores, o score TOE, o score FACT-G e o FACT-B, tá? Bom, aí né, não interessa exatamente o que significa cada um deles, tá? Mas vamos lá. E aí, a questão tem as médias, o desvio padrão e as suas amplitudes. E aí começam a fazer perguntinhas sobre a tabela. E é isso que a gente vai fazer, gente, porque eu tenho que dizer para vocês, por exemplo, aqui nós temos uma média 64, um desvio padrão 9,8, ou seja, né, na aplicação aqui do TOE, no score de qualidade de vida, não houve uma diferença muito significativa, né, entre os valores. E aí nós temos uma amplitude, significa que o menor TOE que nós tivemos foi 37 e o maior TOE foi 84. Então, a gente consegue tirar algumas características. Agora, olha o que diz aqui. Há duas medidas de tendência central na tabela. Não, há uma apenas, é a média. Desvio padrão e amplitude não são medidas de tendência central, né? A gente já explicou isso agora há pouco. São desvio padrão e amplitude se encaixam dentro das chamadas medidas de variabilidade. O valor mínimo obtido nessa amostra FACT-G foi 37. O valor mínimo obtido na FACT-G. G é essa segunda linha, foi 37, né? Se a amplitude mínima é 37, o máximo é 102, então está aí para nós
essa resposta é a resposta verdadeira, tá? Agora vamos ver as outras. Há 95% de probabilidade da média se encontrar do TOI, se encontrar entre 37 e 100. Desculpe, 37 e 84. Gente, não há 95%. Há 100% de probabilidade. Por quê? Porque a gente viu agora há pouco que a média sempre estará entre o maior e o menor valor. Consequentemente, se é sempre estará, é 100%. Tá? Já aqui dizendo que o limite superior do intervalo do FACT-B é 131. FACT-B, o 131, ele não é limite superior do intervalo de confiança. Ele é nada mais, nada menos do que o maior valor. É o maior valor de todo o conjunto de dados, e não do intervalo de confiança. Tá? Então, esse intervalo de confiança 95, que deixa a afirmativa errada. Aqui é duas, não é duas, né? É uma só. O valor 102 do FACT-G é o terceiro quartil. A gente falou sobre o terceiro quartil na aula passada, e FACT-G, G102, não é o terceiro quartil, né? Ele é o máximo do valor. É o máximo valor do teu conjunto de dados. E aí mais uma questãozinha respondida então. Bom, aqui a gente tem que calcular, né? Pegar esses valores todos e depois calcular desvio padrão, calcular os quartis, calcular a média, calcular a mediana e comentar todo mundo, tá? Isso aqui a gente vai fazer um que outro, assim, para a gente entender essa questão do comentar, né? O significado disso. Aqui nós temos, né, um exemplo, né, de um estudo, né, que nós temos 3 turmas, a turma A, a turma B, a turma C, e qual a turma que apresenta a menor variabilidade. Então, para que a gente calcule quem apresenta a menor variabilidade, a necessidade da gente encontrar quem? O coeficiente de variação. E lembrando que o coeficiente de variação é sempre o desvio dividido pela média. Tá? Depois eu vou fazer para o B. O coeficiente de variação é igual ao desvio 1,7 dividido por 8. E, por fim, eu vou fazer o do C. O coeficiente de variação nada mais é do que o desvio, que é 2, dividido pela média. Bom, é só fazer isso aí. E a gente quer saber qual a turma que apresenta menor variabilidade. Então, cabe a nós aqui, né, dividirmos esses carinhas ali. Vamos ver o que vai acontecer. O primeiro deu 33%. Agora vou arredondar, tá? 0,33. O segundo deu, vamos ver, o segundo deu 1,7 dividido por 8. Deu 21%. 21%. E o último aqui, esse nem precisa fazer, ele deu 25%. Bom, o que acontece? A pergunta, quem apresenta menos... todos apresentam variação muito grande, tá? Muito grande. Esse aqui é o maior de todos, né? Uma variação muito grande. Mas o que ele quer saber é, dentre os 3, quem apresenta menor. Turma B. Certo? Aí fica turma B como resposta ali. E assim vai, né, gente? Olha essa aqui que caiu num concurso, né, cara? O cara não precisa nem fazer cálculo nenhum, né? Tu tem aqui 3 turmas, o número de alunos praticamente igual nas 3 turmas, a média igual nas 3 turmas, e o desvio padrão, um menor, um intermediário e um maior. Agora, ele coloca assim, ó, apesar das médias serem iguais nas 3 turmas, e elas são, né? As notas dos alunos da turma B foram as mais heterogêneas. Sim, claro, não é? Por quê? Heterogênea, mesma média e um valor muito alto de desvio padrão. Então, ela é um grupo
heterogêneo. Se vocês querem confirmar se ele é ou não, vocês têm total condição de dividir o desvio padrão pela média e ver quem é o maior ou quem é o menor. Mas aqui nem precisa fazer, porque a média é igual em todos e o maior vai ser 3,51. Então, a primeira é verdadeira. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variações diferentes. Perfeito, são variações diferentes. Então, a 1 e a 2, por enquanto, são as verdadeiras. Aí tem aqui, as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Apresentaram menos dispersas em torno da média. Menos, porque é o que tem o menor desvio padrão. Quando os desvios eles são diferentes, eu aconselho vocês a calcular o coeficiente de variação. Mas como os desvios eles são, as médias, desculpe, eles são iguais, então não vale a pena calcular coisíssima nenhuma. Então, somente as aprimativas 1 e 2 são as chamadas verdadeiras. Tá? Então, aí tem mais exercício aqui, como eu digo para vocês, né? São mais exercícios com envolvimento do Excel. E eu vou pegar, quando a gente fizer uma revisão, um deles e vamos comentar um deles para que a gente possa, então, entender. Porque o resto é tudo muito parecido, tudo muito igual. Tá? Então, aí a nossa aula 5. Bom, se eu disser para vocês que a gente terminou a aula 5, o que vem na cabeça de vocês? Ah, acabou a aula. E eu digo, não acabou a aula. Tá? Então, por quê? Porque nós tivemos aí, né? E deixa eu salvar isso aqui, deu? Tá? Nós não acabamos a aula, coisa nenhuma. Vamos entrar na nova aula aqui, que é a aula de número 6. A gente não vai conseguir ver toda, tá, gente? A aula fica muito maçante, a aula, né? Mas a gente vai ver quase toda. E aí, quando chegar lá na parte da revisão, eu vou revisar, inclusive, essa aula 6. Então, para a nossa primeira avaliação, lá no final do mês, vai cair até a aula 6, tá? Mas tu vê que um monte de aula ali, que anteriores ali, né, gente? É tabela, é de gráfico, né? A aula mesmo, é a primeira, né? Depois, eu acho que é a quinta e a sexta, a quarta, quinta e a sexta, né? A segunda e a terceira aulas foram sobre gráficos e tabelas, né? Agora, essa daqui, gente, eu gosto muito disso aqui, porque é um assunto extremamente teórico, mas extremamente importante nas pesquisas, tá? Que é escolher corretamente quem vai participar da tua pesquisa. Isso se faz por critérios de amostragem. Então, essa aula 6 aqui vai falar sobre isso. Então, uma outra hora, logicamente, quando chegar mais próximo da avaliação, espero que vocês leiam um pouquinho, porque vocês vão ver assim, ó, tem bastante teoria aqui, tá? Mas como, né, eu não sou bobo nem nada, eu fiz aqui, ali o material, tá? Eu fiz aqui um PowerPointzinho, tá? Que também já está disponível ali para vocês, que ele vai resumir o que eu tenho escrito lá, tá? Depois a gente pode olhar ele lá um pouquinho também. Eu quero falar sobre ele aqui. Depois a gente fala sobre ele lá naquele material do Word. Então, olha aqui, ó. Processos de amostragem, tá? Então, esses processos de amostragem, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Sempre a gente precisa tomar decisão e tem que ser muito rápido. Na estatística tem que ser. Aí, olha a ideia que a gente tira sempre de uma estatística. A gente tem os dados, tá? Se a gente não tem, a gente busca esses dados. A gente compila esses dados num banco de dados. A gente pega e dá uma analisada descritiva nos dados. Questão de média, questão de gráficos, questão de tabelas e tudo mais. Aí vemos para a segunda parte, que é uma parte de análise, né? Já é uma análise. Eu tenho 2 tipos de análise. Análise descritiva, foi o que eu falei agora, e análise inferencial, que é aquela mais complicadinha um pouco, e aquela que a gente vai tratar em novembro e dezembro. A estatística inferencial são os chamados testes estatísticos que eu tenho à minha disposição para comprovar alguma coisa que vocês queiram provar.
Vocês querem provar que o método A é melhor que o método B? Vocês querem comprovar que o medicamento A é melhor que o medicamento B? Então, essa prova, gente, ela vai se dar através de uma estatística inferencial, aplicando um teste que vai chegar no final e confrontar o resultado. E aí a gente toma uma decisão, que é dizer, olha, existe uma diferença significativa nos resultados dos medicamentos e notamos que o medicamento A, ele é um medicamento mais... um medicamento mais aconselhável para o tratamento. Ponto. Chegou na conclusão. Agora, quem é que te deu essa conclusão? Foi a tua avó? Não foi. Foi o teu cachorro que te ajudou? Não foi. Foi um teste estatístico aplicado corretamente, em que vocês têm um banco de dados criados corretamente e que te deu essa conclusão. Então, quer dizer, tudo depende, gente, de um banco de dados correto, teste correto, para a gente poder tirar a nossa decisão correta também, tá? Pois bem, nós temos que diferenciar, e a gente já sabe isso desde o início da nossa primeira aula, que população, né? E uma vez eu coloquei numa avaliação assim, né? População é um conjunto de pessoas, tá? Depois coloquei outras afirmativas, era demarcar. Gente, muita gente embarcou. População é um conjunto de pessoas. Não. População é um conjunto de elementos que eu preciso, estou analisando, estou estudando. Então, pode ser um conjunto, uma população de animais. Por que não? Porque tem que ser pessoas, né? Eu mesmo tive esses tempos, nós tivemos um trabalho, né, lá da medicina veterinária, gente, trabalho com cachorros, tá? Cachorros de rua. Então, a população eram os cachorros de rua, entendeu? Então, não tem nada a ver com pessoas, né? E outra coisa, se eu fizer um estudo na área da engenharia, alguma coisa assim, eu posso fazer um estudo, a minha população pode ser lâmpadas, né? A vida útil das lâmpadas. Então, é uma população. Então, é um conjunto de elementos que eu desejo estudar. E o que é uma amostra? A amostra é um pedaço, né, desse todo. Então, a população seria o bolo, tá? E a amostra seria uma fatia desse bolo. Então, a gente tem exatamente aí a diferenciação entre eles. Então, ali a gente tem a população, são os moradores aqui dessa metrópole, dessa cidade, e a amostra seriam, então, esses bonequinhos representando os moradores aqui. Agora, tem que tomar cuidado, tá, gente? Eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que esses bonequinhos que moram somente nesse edifício aqui, redondinho aqui, eu peguei todos eles nesse edifício. Por quê? Porque era mais fácil, né, cara? Eu não ia naquele edifício lá, ó, naquele outro era longe. Eu fui daqui nesse aqui e já fiz a pesquisa toda aqui. Então, tu fez errado, porque isso aí não é uma amostra representativa. Por quê? Porque nesse edifício aqui, podem, de repente, morar pessoas com altíssimo poder aquisitivo, poder de renda. E eles têm uma ideia. Se é uma pesquisa política, eles têm um candidato. Se é uma pesquisa de consumo, né, eles têm um outro tipo de consumo do que o meu, por exemplo. Então, quer dizer, bom, então, só um pouquinho. Então, tu não pode pegar daqui ninguém? Não. Claro que tem que pegar alguém daqui. É uma amostra proporcional. Mas tu também tem que pegar alguém que mora aqui, que mora num edifício mais simples, lá, aqui no chão, entendeu? Então, tu não pode, mas é mais fácil. Sim, mais fácil é. Mais fácil é fazer uma pesquisa com 20 pessoas, né, gente? É bem facinho, né? Mas e ela é confiável? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Uma pesquisa com 20 pessoas não vai chegar a resultado nenhum. É que nem agora esse tempo, né? Nós tivemos aí a tão famosa cloriquina. Fizeram lá uma pesquisa e aí um cientista lá, um pesquisador francês, né? Ele fez uma pesquisa, gente, com 36 pessoas com Covid, tá? E aplicou a Covid com ele. Mas não aplicou a Covid naquelas pessoas que estavam num processo mais complicado de vida, sabe? E nem aqueles que estavam muito simples. Aplicou no meio termo e lá deu um resultado. E a conclusão dele foi que a cloriquina realmente
teve um efeito desejado. Só que quem trabalha com pesquisa, gente, quando escutava aquilo ali nos telejornais, assim, a gente ficava, sabe, pensando assim, as pessoas estão dizendo que a cloroquina é boa, outros estão dizendo que é ruim. Cara, sem pesquisa, tu não pode nem dizer que é boa e nem dizer que é ruim. Tu tem que ter uma pesquisa. Agora, mas o cara fez uma pesquisa. Fez com 36, sendo que 6, gente, já desistiram, na época da pesquisa, lá em abril, desistiram da pesquisa. Né? 3 tinham morrido, né? Desistiram por motivos aí que nem preciso explicar. 2 ali tiveram efeitos colaterais muito fortes, então, portanto, optaram em desistir, e o outro escreveram na reportagem, o outro saiu do hospital. Não sei por que saiu. Saiu porque saiu, né? Sei lá, fugiu. Então, assim, a pesquisa não é assim, gente. Eu não posso fazer uma pesquisa em uma semana e chegar na conclusão que A é melhor que B, porque eu concluí que A é melhor que B com 36 pessoas. Entendeu? Tem todo um processo. As pesquisas de medicamentos, gente, tu não pode aplicar em humanos no primeiro lugar, para nisso se conversa. É triste e tal, mas tu vai aplicar em animais. Por quê? Porque a vida é essa, né? Eles são animais de laboratório, né? E tem a função deles de vida é essa, né? Testar medicamentos. E se der errado, vai dar errado não vai dar errado no ser humano, embora animal seja também ser humano, logicamente, né? Mas vocês entenderam, né? Eu sou a favor dos animais, viu, gente? Eu tenho uma cadeirinha aqui que eu não deixaria nunca fazer nada com ela. Mas a questão é a vida, é assim que funciona. Então, assim, para depois, na última etapa, aí tu testar em seres humanos, né? E aí, então, tu vai chegar numa conclusão. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do tamanho da amostra, né? Então, olha aqui, aqui nós temos o exemplo de uma pesquisa eleitoral, né? Em que a gente vai pegar de uma população, todo mundo aqui no Brasil, tá vendo aqui? Alguns desses carinhas aqui da região sul, norte, nordeste, vão fazer parte da minha pesquisa, são os eleitores. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vai dar um resultado que a gente chama de P, que é a proporção que a amostra disse que ia votar no cara, sei lá, vamos dizer assim, 40%, e mais ou menos o tal do erro, né? 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Então, eu tinha uma população, eu peguei uma amostra, e essa amostra, claro que ela contém erros, né? Não tem como ela não conter erros, tá? Obrigatoriamente vai conter. Tu não quer que a tua pesquisa contenha erros, então tu pega todo mundo e trabalha com todo mundo, né? Não deixa ninguém de fora. E qual pesquisa que não contém erros? A própria eleição. É uma forma de pesquisa que não contém erro, porque todo mundo tem que votar, né? Bom, há uma diferença, né, entre censo e amostragem. O censo é uma coisa que a gente é uma pesquisa que a gente faz com todos os elementos da população. Então, por exemplo, se eu pegasse a população de alunos da medicina UFN, eu poderia fazer com todos vocês, todos do primeiro até o último semestre. Eu faria, então, a pesquisa via censo. Agora, se eu achar que ela é um número muito grande, são 400 alunos, e eu estou achando que é muito grande, eu vou pegar e fazer via amostragem, né? E essa amostragem, gente, por quê? Porque eu vou ter economia com ela. Economia? Como assim economia, né? Economia porque, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Se tu precisa fazer testes, exames de sangue, tá? Tu vai fazer 400 exames de sangue, se tu pegar uma amostragem, tu faz 10, tu faz 100, faz 4 vezes menos, então tu vai ter economia, grana, dinheiro. Tempo não se fala, né, gente? Nem se fala. Em vez de trabalhar com 400, trabalha com 100. Não é o meu tempo de análise. O meu tempo de análise é o mesmo, tá? Se eu tiver 100 pessoas e se eu tiver 400 pessoas, o meu tempo de análise estatística é o mesmo que eu levo. Não levo 1 segundo a mais e nem 1 segundo a menos, tá? Mas o tempo de coleta de dados, né? E tudo mais, que tu vai despender muito mais tempo e aí, às vezes, tu pode não ter esse tempo à tua disposição. Maior qualidade nos dados, gente, é uma coisa assim, ó, deixa eu pensar. Maior qualidade nos dados, quem nunca fez isso, né? Quando tu tem poucos dados,
tá? Quando tu tem que entrevistar, por exemplo, pega a questão, pega essa questão de entrevistar. Eu sei que vocês não entrevistaram, talvez ninguém ainda, mas vamos lá. Então, quando vocês têm uma entrevista, vocês têm 400 entrevistas para fazer. As primeiras que tu faz com muita qualidade, pode ter certeza absoluta. Mas as últimas que tu faz, a tua qualidade não é a mesma. Pensa na prova do Enem. As primeiras questões que tu faz com qualidade, a tua letrinha é bonitinha, embora tu nem vai levar a prova para casa às vezes, né? Mas a tua letra é bonita, né? Tu faz tudo bonitinho e tal. Aí tu vê o tempo está passando e as questões estão chegando, e aí tem 525 questões para fazer, tu vai começar o garrancho. Vai fazer com qualidade? Não vai mais fazer com qualidade. Aí tu não vai ler pela metade, já vai chutar e tal e tal. Então a gente fala isso. Quando a gente tem uma pouca quantidade de questionários para aplicar, a gente aplica com mais qualidade, tá? Mais qualidade. Ou seja, tu pergunta para o cara lá, idade, tantos anos, tá? E teu grau de escolaridade, é tal. Daqui a pouquinho tu já começa a perguntar, idade. Me responde aí, cara, vamos lá. Aí é uma nota errada e tudo mais. Então, a amostragem é muito mais qualidade nos dados. A população infinita. Se é uma população chamada infinita, não é que ela é infinita, né? Que nenhuma população é infinita, né? Infinita no sentido estatístico é uma população muito grande, tá? Então, a população de Santa Maria, ela é uma população infinita. Você não vai conseguir fazer uma pesquisa com 300 mil pessoas, não é? Então, é uma população chamada infinita, embora vocês saibam que não é infinito, né? Tem uma limitação, logicamente, de resultados, então. E a não distribuição da população, por exemplo, quando tu faz uma pesquisa, gente, palito de fósforo, pensei no exemplo agora, palito de fósforo, tá? Aí tu pega lá e tu vai fazer o censo da caixinha de palito de fósforo. Então, tu vai riscar todos os palitos de fósforo que tu tem e no final tu conclui, cara, que palito de fósforo, que marca boa é essa? Eu vou fazer churrasco com esse palito de fósforo. E aí, só que tu já fez com todos. Tu não te sobrou mais nenhum. Então, quando tu faz testes destrutivos, tu faz por amostragem. Por exemplo, um carro. Sabe que eles fazem testes destrutivos. Como é que eles fazem? Vão pegar um carro e fazer um teste. Não vão pegar todos, né, gente? Eles pegam todos e batem. Depois eles vão arrumar. Não vão. Como é que eles analisam se uma cerveja é boa ou ruim? Eles bebem todas, depois fecha a tampinha. E tem umas babinhas ali, de vez em quando vocês encontram? Não, não é assim que funciona. Eles vão pegar uma de um determinado lote e vão beber. E vão tentar. Opa, esse lote está bom. Opa, esse lote não está tão bom, não. Né? Peso de sacos de arroz. Tu acha que eles vão pesar todos os sacos de arroz que saem numa empresa? Lembra aquelas máquinas assim, que é uma atrás da outra? Não. Eles pegam 2 ou 3, pimba, e testam. Por isso que às vezes acontece da gente pegar uma Coca-Cola com um pouco menos de Coca-Cola do que o normal. Eu já peguei. E aí? Mas a qualidade deles... Não, eles não vão olhar todas. Eles não vão analisar todas. Eles vão analisar algumas. E em algumas que eles analisaram, deu certo. Então, isso chama-se amostragem. Tá? Então, amostragem por economia, rapidez, nos testes destrutivos. O cara está quebrando o computador ali. Né? E quando que eu faço o censo? Eu faço censo, gente, quando eu quero algumas características, quando eu tenho algumas características. Por exemplo, a população pequena. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, na turma do segundo semestre de medicina, eu faria o censo. Por quê? Porque se eu for calcular uma amostra de 40 alunos, vai dar 39. Eu vou ter que escolher alguém para não participar do trabalho? Não. Então, eu vou fazer com todos. Outra. Se tu fizer com todos, tu não tem erro na tua pesquisa. Se tu não está trabalhando com medidas e tal, porque as medidas podem ter erros. Mas tu está trabalhando com idade, vai ali anotar a idade correta do cara. Sexo correto do cara, né? E tudo mais. E aí, o teu resultado ele é exato. Ou quando eu até tenho uma população um pouco grande, né? Mas eu já disponho de alguns resultados na população. Então, eu posso também trabalhar com o censo, e lembrando que o censo é trabalhar com todos.
tá? Quando não usar amostragem, com população pequena, necessidade de alta precisão e tal e tal. E outro detalhe super importante mesmo, é que a amostra deve ser representativa. O que é uma amostra representativa? É uma amostra em que, olha aqui, isso aqui é a população dos alunos da turma da medicina, de vocês, tá? E se eu pegar uma amostra, se eu optar em pegar uma amostra, a amostra tem que ser proporcional. Viu que a mesma fatia, o tamanho da pizza é menor. Então, aqui eu tenho 40 pessoas na população, aqui eu tenho 20, tá? O tamanho da pizza é menor, mas a fatia é o mesmo ângulo, vamos chamar assim, tá? E aí eu tenho o quê? Uma amostra representativa. Se tu fizer o contrário, pegar mais homens do que mulheres, tu está fazendo uma pesquisa equivocada e uma pesquisa não representativa, então, tá? Olha aqui, ó. Tu tem uma população de fumantes. 70% são não fumantes e 30% de bobões aqui, que são os fumantes, tá? Ninguém fuma aí, né, gente? Fuma, vamos deixar, viu? Pelo amor de Deus. Mas imagina, né, um médico ou... Eu sei, eu conheço médicos fumantes, óbvio que existe. Mas não é legal, né? Aquilo lá não é cheiro, aquilo lá é fedor, tá? Então, olha aqui, ó. O que acontece? Eu tenho uma população em que 70% são fumantes, não fumantes, os vermelhinhos, e os verdes são os fumantes, tá? Devia ser até o contrário a cor, né? Mas tudo bem. E a minha amostra eu peguei meio a meio, tá vendo? Ó, meio a meio. Opa, que legal, coisa nenhuma. A amostra não foi representativa. Vai levar ao que a gente chama de resultados viciados. Resultados viciados não tem nada a ver com vício de fumo, tá? Resultados viciados são resultados, então, ali que tendem a dar um resultado, né, que na realidade não é aquele que vai dar, tá? Então, é óbvio que não pode ser assim. Aqui o correto seria eu ter 7 vermelhinhos e 3 verdes. Aí eu teria uma amostra representativa. 7 vermelhos e 3 verdes, tá? Quem que eu escolheria dos vermelhos? Aí é um aleatório, tá? Já falando da amostragem aleatória, existe uma amostragem aleatória simples, seria eu hoje escolher aleatoriamente, tá? Pegar a lista de chamada no número de 1 a 40, escolher o número 25 e o número 32, e seriam os dois escolhidos, portanto, por uma amostragem aleatória simples. Ele é um sorteio, tá? É um sorteio, simplesmente todo mundo aqui que está nessa peça tem a mesma possibilidade de ser escolhido, né? Não vai ser escolhido esse porque é mais alto, esse porque é isso, esse porque é aquilo. Não, a chance de ser escolhido é a mesma de todo mundo, tá? Então, hoje, se eu sorteasse um livro para vocês aí na sala, eu escolheria, né, poderia escolher um número aleatório, que veio na cabeça agora, né, e olhar a lista de chamada, poderia colocar os nomes de vocês em uma urna e sorteá-los também. Claro que eu não faria isso da urna, né, porque... Ou então usar um programa de sorteios que existem, tá? Se vocês querem... existe... Deixa eu mostrar esse aqui, bem legal. Quer ver, ó? Eu acho que eu quero ver se eu estou com ele aqui. Eu acho que estou. Chama-se Biostat. Tá aqui. Tá? E ele, entra com um boto cor-de-rosa e aí vai. E eu tenho aqui uma coisa que é onde é que faz anos que eu não entro nisso. Aqui, ó. Amostragem aleatória, sem reposição. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tá, gente? Se vocês estão às vezes com falta de... estão com falta de... Eu estou agora com falta de memória, mas vamos lá. Falta de... vocês não têm ideia em que jogar na Mega Sena, tá? Isso que faltou a palavra para mim agora, que coisa. Tá, então a Mega Sena, ela tem 60 números, né? Eu não jogo muito, então, não jogo nada, tá? Então, eu tenho 60 e parece que eu posso jogar 6, posso jogar 7, mas 6, né? É o mínimo, né? E aí eu mando executar. E olha ali, ó, aqui ele mostra para mim o quê? Os números que eu vou jogar na Mega Sena. Então, eu tô com preguiça de pensar, o termo correto é esse. Então, aqui, ó, vou jogar um cartão aí, ó. Pode anotar esse cartão aí, gente. Se ganhar, parceria, tá? 6, 33, 46, 47, 53, 57.
Se tu não gostou do cartão, tu manda executar de novo. Então, isso aqui, ó, e ele vai executando, ele vai criando situações, né, de sorteios. Por exemplo, se eu quiser sortear um livro, tá? São 40 alunos na aula hoje, tá? São 20, né? 20 na aula hoje. Se eu quiser sortear um livro, eu vou sortear um livro só. Então, eu boto 1, eu executo, e o sorteado foi o número 7. Aí eu olho na lista chamada, quem é o número 7? Fulano. Beleza, tu ganhou o livro. E acabou. E aí não precisa perder tempo em, eu boto numa urna, balanço a urna, e não sei o que. Nada disso. Isso aqui está resolvido para nós. Tá? Então, se tiver jogar numa Mega Sena e tal, isso aqui dá para gerar inúmeros cartões, e aí tu pode. Mas tem outros processos dentro dos programas aí que fazem isso, tá? Então, só para mostrar para vocês ali. A amostragem aleatória é simples, é uma população homogênea, tá? Tem que ter uma listagem, obrigatoriamente, tem que ter uma numeração. Por exemplo, hoje, vocês seriam uma população homogênea, os estudantes do curso de medicina. Eu tenho uma listagem em nome de vocês, eu sorteio, e aqui está a minha amostra, aqui estão vocês. Os bonequinhos aqui são vocês. A amostragem estratificada é aquela que a gente divide em grupos, né? Em homens e mulheres, em crianças e idosos, em cidade pequena, cidade grande, em faixa etária, em nível educacional, e a gente vai estratificar, tá? A estratificada tem populações heterogêneas. Então, por exemplo, aqui eu tenho alunos, seria esse aqui seriam os funcionários, e aqui seriam os professores da UFN. Eu tenho populações heterogêneas. E todos deverão participar da pesquisa, proporcionalmente. Mais alunos, e depois mais professores e menos funcionários, né? Então, a gente tem aí uma amostragem estratificada. Aqui está um exemplo, ó. Esta é a minha comunidade escolar, tá? E a minha amostra tem que ter a mesma proporção, não o mesmo tamanho. Tá vendo que o tamanho é menor, óbvio, né? Porque é uma amostra, mas a proporção de professor, servidor e aluno é exatamente a mesma. Por isso que ela é chamada de uma amostragem estratificada proporcional. A amostragem sistemática é uma amostragem que eu vou dizer a vocês que, dentre todas, eu usei até hoje aleatória, óbvio, né? É uma questão óbvia, e estratificada eu uso demais, tá? Já usei demais. E a sistemática não é difícil, porque normalmente tu vai usar em fichários, né? Tu tem 5.000 fichas, tu não vai analisar 5.000 fichas, tu vai escolher aleatoriamente algumas de uma maneira sistemática. Não vai escolher via sorteio, e sim de uma maneira sistemática. É fácil, tá? E aqui está um exemplo. Por exemplo, esse aqui é um fichário. Eu vou pegar a ficha número 8, depois eu vou pegar a ficha número 28, ou seja, 20 fichas depois, e depois eu pego a 48, a 68, a 88, e assim a vida que segue. Então, isso é uma amostragem que a gente chama amostragem sistemática, tá? Eu posso também escolher pessoas que entram ali na porta da UFN, na portaria. A cada 10 alunos que entram, eu vou pedir para um deles responder um questionário. Eu estou fazendo de uma maneira sistemática. A cada 10, 9 passam, o 10º responde o questionário. 9 passam, o 10º responde o questionário. 9 passam e o 10º responde o questionário. Então, é uma maneira também da gente escolher a nossa amostra, mas não é tão comum. A amostragem por conglomerados é a amostragem que se usa nas pesquisas eleitorais, porque nem todas as cidades do Brasil são selecionadas para participar da pesquisa eleitoral. Lembrando que o Brasil tem mais de 5.000 municípios, e a gente não pega 5.000 pessoas. A gente pega, algumas cidades são pequenas, algumas cidades médias e algumas cidades grandes participam da pesquisa, tá? Algumas cidades, claro, muitas e muitas cidades vão ficar de fora. Então, aqui a gente tem cidades para ter conta, e aqui essas foram as sorteadas. Dentro dessas cidades, algumas pessoas serão sorteadas também. Aqui também, né? Normalmente a gente tem, por exemplo, Santa Maria. Se eu quiser fazer pesquisas nos bairros, eu não preciso ir em todos os bairros. Eu tenho que escolher alguns bairros e, dentro desses bairros, sim,
fazer a pesquisa, então. Olha aqui, ó. Eu tenho, então, 5 bairros da cidade. Foi escolhido o bairro 1, algumas casas deste, bairro 5 e algumas casas deste. O bairro 2, o 3 e o 4 não participarão do trabalho. Tá? Por questão de tempo, por questão financeira, e aí tu tem N motivos, então. Cuidados que a gente tem que ter com a escolha das pessoas aí, gente, é que eu tenho que ser imparcial, tá? Eu não posso ter parcialidade na escolha das pessoas que vão compor o meu trabalho. Eu não posso escolher uma pessoa que é magra porque eu quero que ela participe do trabalho, porque ela é isso, porque ela é alta, porque ela é baixa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser imparcial. Representatividade é importante. Se tem mais homens do que mulheres na minha amostra, tem que ter mais homens que mulheres. E o tamanho, bom, nem se fala que o tamanho é extremamente importante a gente pegar corretamente o tamanho da nossa amostra. Lembrando que sempre erro e tamanho da amostra são inversamente proporcionais. Quanto menor for o erro, maior é o tamanho. Quanto menor é o tamanho, maior é o erro amostral de uma pesquisa. Tá? Bom, isso aqui a gente já fez ali. Deixa eu ver. Onde é que nós estamos? Estamos aqui. Vamos voltar onde é que eu estou aqui. Estou aqui. Tá? Deixa eu descompartilhar. Deixa eu descompartilhar. Deixa eu aqui comentar umas coisinhas e beleza. Eu já vou parar a gravação, tá, gente? Porque o que interessa era aquilo ali. Tá? Eu vou parar. Parei